Bom dia, alunos! Nós vamos falar um pouquinho hoje de imunização. Imunização é quando um organismo ele tem anticorpos específicos contra determinados invasores. Ou seja, a gente fala que ele está imunizado contra esses antígenos. Vamos entender um pouquinho, então, sobre esses termos. O que é um organismo ter anticorpos? Anticorpos são substâncias produzidas pelo sistema de defesa do nosso corpo e que têm o objetivo de combater um antígeno. Então, o que são os antígenos? Os antígenos são substâncias estranhas a um organismo que provoca uma reação de defesa. E aí esses antígenos podem ser um vírus, uma bactéria, um invasor ao nosso organismo, do qual a gente precisa se defender. Então, o que é a imunização? É a gente fazer a defesa contra esse invasor. E nós temos aí dois tipos de imunização. A primeira que nós vamos falar é a imunização ativa. Imunização ativa é conhecida como vacinação, que é quando você coloca no corpo da pessoa um antígeno, né, uma substância estranha ao corpo dela, que veio de um micro-organismo que causa doenças, ou a gente coloca mesmo o próprio micro-organismo vivo, mas enfraquecido, ou até o micro-organismo morto. E aí esses antígenos, eles são injetados no corpo da pessoa, e isso é a vacina. De uma maneira fácil, essa vacina, ela tem o objetivo de quê? De mostrar para o seu sistema de defesa quem é esse agente perigoso. E aí o nosso sistema de defesa faz uma defesa contra ele, mas ele não te deixa doente. Por quê? Porque o vírus colocado lá, por exemplo, ele está morto, ele está muito enfraquecido. Não tem como um vírus morto deixar alguém doente. Mas tem como o nosso corpo aprender a combater ele. E aí isso fica guardado na memória imunitária, que é a memória do nosso sistema de defesa. Se um dia esse vírus entrar sem estar enfraquecido, sem estar morto no nosso organismo, nós conseguimos combater ele rapidamente, antes mesmo de ficar doente. Então, a vacina é uma maneira de ensinar o nosso corpo dos perigos e ensinar ele a fazer uma defesa para que ele não nos deixe doente. Não tem risco tomar a vacina. Não tem por que não tomar uma vacina. Então, para a gente falar um pouquinho mais da vacina, nós vamos agora, na sequência, entender um pouquinho do vírus, já que estamos vivendo uma pandemia de vírus. A imagem é do coronavírus, num microscópio computadorizado, e como esses vírus vão invadir a célula. Então, esse desenho aqui representa a nossa célula com o nosso núcleo e o nosso material genético. O vírus, ele chega até o receptor da célula e ele consegue, dependendo do vírus, ele consegue encaixar em um certo receptor. E aí, se ele conseguir enganar esse receptor, ele mesmo coloca o material genético do vírus lá dentro da célula. Então, né, o receptor, entre aspas, libera a entrada do material genético do vírus na célula. Esse material genético passa a comandar dentro da célula a fabricação de novos vírus. Então, na verdade, quando você é invadido por um vírus, você se torna uma fábrica dele. Esses vírus não cabem dentro da célula, porque ela é muito pequenininha e estoura. E aí ela espalha esses vírus para o seu corpo e ele pode invadir novas células que vão se tornar novas fábricas. E aí ele vai multiplicando o vírus utilizando o seu corpo. E aí esse vírus fica no seu corpo, né, e ele pode ser lançado, dependendo do tipo de vírus, no ar, no ambiente por uma tosse, um espirro, alguma coisa assim. Se alguém respirar esse ar, ele vai contrair o vírus. E
O coronavírus, que todo mundo está ouvindo falar esse ano. Aqui a imagem do coronavírus sendo atacado aqui pela célula de defesa do nosso organismo. Esse aqui é o glóbulo branco, nossa célula de defesa, e o coronavírus. O coronavírus também é transmitido pelo aerosol, né, pelo ar, através do espirro, da tosse e também por objetos contaminados. E aí, por causa disso, a maneira de se prevenir do coronavírus é lavar bem as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar as aglomerações, manter os ambientes ventilados e não compartilhar objetos pessoais, como copo, garrafinha, por exemplo. Pessoal, nesse momento a gente ainda não tem a vacinação da população do coronavírus. Então, essas medidas são medidas de segurança para que a gente diminua a circulação do vírus e para que ele atinja menos pessoas. Por quê? A gente acabou de falar que as pessoas são as fábricas do vírus. Então, se ele entrar em menos pessoas, temos menos pessoas fabricando o vírus e a circulação dele vai diminuindo. O coronavírus ele tem vários tipos de sintomas. Algumas pessoas não sentem os sintomas, mas transmitem. Algumas pessoas têm sintomas mais leves e algumas pessoas têm sintomas muito graves, precisando inclusive da ventilação mecânica, que é o que o pessoal chama de intubar, e muitas pessoas acabam morrendo por causa disso. Então, como existem esses vários graus e a gente ainda não tem todos os motivos que levam uma pessoa a ter o sintoma mais leve ou mais grave, a melhor maneira de agir agora é a prevenção. Então, aqui a máscara, que está sendo muito utilizada, já que estamos numa pandemia, ou seja, o vírus está atingindo pessoas do mundo todo. Essa máscara deve ser colocada corretamente, ela tem que cobrir o nariz e a boca, ela tem que ficar justinha para que ela não fique com frestas, para não entrar o ar se estiver contaminado. E quando a gente for mexer na máscara ou tirar ela, é somente no elástico, porque essa região da frente, ela estaria com o vírus. Aí na hora de tirar, a gente tira pelo elástico. O certo é colocar ela num saquinho antes de jogar no lixo, porque se o saco do lixo rasgar essa máscara no ambiente, ela vai contaminar o ambiente. Então, se ela estiver num saquinho à parte, ela não vai contaminar o ambiente. Se for a máscara de pano, você deve fazer a higienização dela corretamente. Então, você não guarda para usar no dia seguinte, você limpa ela. A vacina é uma maneira de reduzir a quantidade de alguma infecção transmitida, no caso, pelo ar. Então, como eu falei para vocês, o agente causador da doença ele é colocado morto, enfraquecido no corpo do indivíduo. Nosso sistema de defesa vai lá ver o que está acontecendo, faz uma defesa contra esse vírus, produzindo uma substância. No caso, você não ficará doente, porque esse vírus está morto ou enfraquecido, mas o nosso sistema de defesa vai aprender a se defender desse vírus. E se algum dia esse vírus entrar dentro de você vivo, né, vivo já é não mais morto ou enfraquecido, o nosso sistema de defesa rapidamente produz uma resposta e evita que nós fiquemos doentes. E agora vamos destacar alguns tipos, os principais tipos de vacina que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19. Então, como nós falamos, a vacina com vírus, que é uma tecnologia muito utilizada há muito tempo, que é essa de colocar o vírus enfraquecido ou morto, para que o nosso sistema de defesa aprenda a combatê-lo. Ela não nos apresenta risco nenhum. O vírus não tem como causar doença nessa situação. Nós temos as vacinas genéticas, que são aquelas que utilizam pedaços de material genético, DNA ou RNA, de uma maneira que ele faz o nosso corpo produzir cópias de algumas proteínas do vírus. E aí o nosso sistema de defesa identifica essas proteínas e faz uma defesa contra ele. E aí quando o vírus entrar com essa proteína, ele já sabe se defender, ele já impede que a doença aconteça.
Nós temos a vacina de vetor viral, que é utilizar um outro vírus, mas que ele seja geneticamente modificado para que ele produza proteínas virais do vírus que vai causar a doença que a gente quer combater. E aí essas proteínas também vão provocar uma resposta de defesa no nosso sistema imune. E nós temos as vacinas à base de proteínas, em que ele pega uma proteína do vírus ou uma parte dela, ou ainda uma proteína que imite algo do vírus, e aí como um revestimento externo e tal, e aí ele provoca uma resposta imune. Pessoal, os movimentos anti-vacinas ao longo da história foram responsáveis por inúmeras perdas de pessoas por causa de doenças que poderiam ter sido combatidas aí com a vacina. A vacina é totalmente segura, ela não tem como nos deixar doente, né? Ela utiliza pedaços de proteína, vírus enfraquecido não vai nos deixar doente. E um outro ponto importante é que a maneira de prevenir doenças é a maneira que a gente tem de evitar que essas doenças aconteçam. E pessoas que se recusam a tomar vacinas que são muito conhecidas ao longo do tempo, elas acabam sendo responsáveis pelo reaparecimento dessas doenças. E agora, para finalizar, nós vamos falar da imunização passiva. A imunização passiva é diferente da vacina. A vacina, nós ativamos o nosso sistema de defesa para combater um vírus quando ele for entrar no nosso corpo e não nos deixar doente. A imunização passiva não, é o soro. Mas que tipo de soro? Tipo soro antiofídico, o soro contra o veneno da cobra. Então é quando você injeta na pessoa uma solução de anticorpos prontos para combater aquele patógeno. Esse daqui não vai oferecer um ensino ao nosso sistema de defesa. Ele não vai ensinar o nosso sistema de defesa a se defender daquilo. Ele vai dar a solução pronta. Ele vai dar o anticorpo para combater. Isso é feito, por exemplo, quando você leva uma picada de cobra, porque daí o soro antiofídico ele combate esse veneno da cobra, porque essa resposta tem que ser exageradamente rápida, não dá tempo do nosso corpo realizar essa identificação e fazer a defesa. Então, a gente oferece a resposta pronta. São coisas diferentes. A vacina é você ensinar o corpo a combater aquela doença. E aí, quando o vírus, a bactéria for entrar em você, você já sabe se defender dela. E você evita. O soro não. O soro é resolver um problema que aconteceu ali, tem que ser muito rápido, a resposta está pronta, essa é a solução. Gente, acompanhem a live para descobrir a história da primeira vacina, como foi que descobriram a primeira vacina da história. Aguardo vocês, obrigada pela atenção e até a próxima.